Para você ligado aqui no Abordo Notícias, presta atenção que a bomba já está no ar. Com 311 votos, Câmara aprova a urgência da anistia. Depois de meses de articulação política, os deputados aprovaram um requerimento que possibilita analisar a proposta direto no plenário. Depois de horas de sessão na noite desta quarta-feira, dia 17, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, com 311 votos a favor, 163 contrários e 7 abstenções, a urgência do projeto de lei da anistia aos presos do 8 de janeiro. Com a aprovação avassaladora do requerimento de urgência, agora a proposta que trata da anistia pode ser votada diretamente no plenário da Casa, sem a necessidade de passar pelas comissões. Apesar de ter definido o texto que deve ser levado ao plenário da Câmara, o presidente não definiu quem será o relator. O Oeste apurou que até o momento 3 nomes se destacam: Rodrigo Valadares, do União Brasil, do Sergipe; Arthur Maia, do União Brasil, da Bahia; e Tião Medeiros, do PP, do Paraná. A Oeste já havia publicado anteriormente que a votação da urgência da anistia estava prevista para esta semana. Durante a tarde desta quarta-feira, Mota se reuniu em sua residência oficial com 3 integrantes do Partido Liberal, o Sóstenes Cavalcante, o líder da bancada, Luciano Zucco, líder da oposição, e Carol Detone, vice-líder da minoria. Logo em seguida, às 19 horas, houve o anúncio da reunião no Colégio de Líderes. Em cerca de 1h30, estava decidido: a votação da urgência da anistia será votada esta noite. O Brasil precisa de pacificação e de um futuro construído em bases de diálogo e respeito. É o que disse Nota em publicação no X, o antigo Twitter. O país precisa andar. Temos na casa visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos do 8 de janeiro de 23. Cabe ao plenário soberano decidir. Antes, ainda não havia definições quanto ao texto. Contudo, Hugo Mota definiu que será analisado o projeto de lei 2162 de 2023, do deputado Marcelo Crivella, que concede anistia aos participantes das manifestações reivindicatórias de motivação política ocorridas entre 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor desta lei, e também das outras providências. Esta é a definição da proposta. Portanto, vamos hoje pautar a urgência de um projeto de lei do deputado Marcelo Crivella para discutir o tema, é o que disse Hugo Mota. Se for aprovada, um relator será nomeado para que possamos chegar o mais rápido possível a um texto substitutivo, que encontre o apoio da maioria ampla da Casa. Como presidente da Câmara, minha missão é conduzir esse debate com equilíbrio, respeitando o regimento interno e o colegiado de líderes. Segundo o Hugo Mota, pautar a anistia é sinal de compromisso com o Brasil, é o que diz Hugo Mota. Então a Câmara aprovou a urgência do PL da anistia. Eu estava aqui acompanhando, eu acho que você também. A expectativa, meus queridos, é que aprovando a urgência da anistia, nós já estaríamos, no dia de hoje, quinta-feira, comemorando a aprovação do texto. Mas o que aconteceu na Câmara dos Deputados
foi a aprovação da urgência, ou seja, a aprovação da urgência não é a aprovação da anistia. Aprovaram a urgência, isso significa que o projeto não vai precisar passar por nenhuma comissão na CCJ ou não precisará de uma criação de uma comissão especial para tratar do assunto e assim discutir, levar meses discutindo e depois apresentar um texto. Não precisará disso, tá bem? Mas a minha expectativa, não sei se a sua, pelo menos o que a gente estava vendo durante o dia de quarta-feira, é que aprovaria a urgência e já entraria em votação o texto. E não foi o que aconteceu. Obviamente, eu não estou dizendo aqui que a anistia foi pelo ralo. Não. Tá? Mas, para você entender assim meio que tudo que está acontecendo, eu preparei uma sequência de vídeos e reportagens que vai culminar no que vem por aí. Tá tudo certo, então? Para a gente ficar aqui resolvidinho, tanto eu como você, a respeito desse assunto, tá? Primeiramente, houve bastante comemorações, os parlamentares comemoraram, oraram até o Pai Nosso, tá? Então eu vou começar aqui com um vídeo muito legal do nosso querido deputado Marcel Van Hatten. Vou colocar na tela do Abordo Notícias para você. O momento agora vai abrir o painel com a votação por urgência da anistia. É exatamente o momento da votação. Se você não acompanhou, você vai ver agora o exato momento onde, por 311 votos favoráveis à anistia, aprovamos a urgência da Câmara dos Deputados. Está na tela. Aprovada a urgência para a anistia. Vamos pacificar o Brasil. Vamos buscar justiça. E vamos trazer direitos humanos a quem merece. Chega de abusos. Vamos mudar o Brasil de volta para melhor. Nós precisamos pacificar esse país. Nós precisamos trazer justiça de volta para o Brasil. Nós precisamos que as pessoas parem de sofrer. Pessoas que estão exiladas, pessoas que estão fora do país. Algumas, inclusive, que já se foram e deixaram suas famílias enlutadas. Nós conseguimos 311 votos a favor da anistia. Parabéns a todos por termos chegado nesse momento de aprovação da urgência. E agora vamos trabalhar o mérito para que a gente possa buscar aquilo que já houve várias vezes no passado. Anistia ampla, geral e irrestrita. É o que o Brasil quer, é o que o Brasil merece. E é aquilo porque nós vamos trabalhar incessantemente, todos os dias agora, que o mérito desse projeto será tratado aqui na Câmara dos Deputados, para depois passar também no Senado. Um abraço a todos, muito obrigado, boa noite. Muito bem, então, Marcel Van Hatten, aí do Novo, e também aqui a deputada, vamos ouvi-los. Obrigado, Adriana, que foi junto comigo lá na Colmeia, na Papuda, lá em janeiro de 2023. Ficamos penalizados com o que estava acontecendo, sentidos e com toda a empatia que cabe no nosso coração e de qualquer ser humano. Trabalhamos para chegarmos nesse dia. Parabéns e agora vamos trabalhar pelo mérito. Um abraço, pessoal. Boa noite. Muito bem, meus amores, para você ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também, curtindo o nosso programa. Vou trazer agora o deputado Felipe Barros, feliz da vida pela aprovação 311, viu? O deputado o deputado Gustavo Gayer passou aí o dia numa agonia, né? Estava até cedendo aí, estava sedento, né? Porque segundo ele, o Lula conseguiu comprar aí uns votos, colocou a gente na agonia. A gente tinha uma soma ali, né? Sempre de 280, 90, 300 votos.
E o Gaio falou, não, que o Lula conseguiu roubar uns votos e não sei o quê, e pau, e movimentação. Outros parlamentares também, outras personalidades. É hora de cobrar aí do seu representante. Eu falei aqui também, outros canais, vamos pra cima. E vitória. 311 votos. Foi de lavada. Vamos ouvir aqui o nosso querido deputado, presidente da Comissão de Relação Internacional da Câmara dos Deputados. Está na tela, Felipe Barros. Acabaram todas as discussões. Agora o presidente Hugo Mota vai abrir o painel, vai abrir o resultado da votação. Vamos acompanhar. Filma lá o painel. Amém! Livrai-nos do mal! Amém! Meu Deus do céu! Para você ligado aqui no Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. Vamos lá, tem mais um aqui sobre a oração. Calma, eu só estou mostrando aqui para você, tá bem? Não saia, continue comigo nesse vídeo. Inclusive, comenta aí 12. Anistia já. Se você tá feliz, comente 12. Anistia já. Na tela, olha aí. Agora, Nicolas e companhia. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém! Amém! Muito bem, meus queridos, é isso aí, minha gente, é felicidade pura. É isso aí. Cara, eu vou falar um negócio aqui pra você. Quando pautarem o impeachment de Alexandre de Moraes, vai passar. Se aparecer um presidente, tá bem? Se o Alcolumbre fosse alguém do saco roxo, que vive dando desculpa, chegou a dizer que se tivesse 81 apoios, ele não pautaria o impeachment, passaria. Tem muita gente que esconde o doce, não é? Tem muita gente que esconde o doce. Até o momento onde eu vi, 257 eram os votos favoráveis. Mais de 50 votos apareceram do nada. Sabe aqueles indefinidos? Pois é, meus queridos. E se tem algo que me deixou surpreso, foi a Federação PSDB, tá? E o Cidadania. Eles orientaram, né, para os parlamentares votarem favoráveis à urgência da anistia. PSDB e também o Cidadania. Esses caras estão sempre fechados com a esquerda, né? Presta atenção aqui, ó. Experiente,
Vamos ouvir agora, na tela da Meio, Federação PSDB Cidadania. O líder é o deputado Adolfo Viana, em relação à anistia. Vamos ouvir. Eu gostaria, senhor presidente, de parabéns. PSDB continuará caminhando por essa avenida do centro, desse centro responsável e equilibrado, bem distante dessa polarização e dessa radicalização que tem feito tanto mal ao nosso Brasil. Portanto, presidente, nós vamos orientar sim a urgência, na certeza de que nós vamos juntos construir um texto equilibrado e responsável. Então, você ouviu é isso que o Brasil espera de... Muito bem, então, tá aí então o menino que fez o corte, uma falação e não baixa o áudio do cara que tá falando. Deu pra entender, né? Então, minha gente, o que acontece? Foi surpreendente, tá bem? Foi surpreendente. Mas agora, eu vou trazer o deputado federal, nosso querido Maurício Marcon. Ele vai falar com você como é que fica a situação a partir de agora, tá bem? Tá na tela, eu já vou colocar aqui pra gente reagir ao vídeo do nosso querido deputado Maurício Marcon. Vamos lá. Encerrada a votação. Sim, 311, não, 163, 7 abstenções. Está aprovada a urgência para a apreciação do projeto de lei. Muito bem, amigos. Aprovado então com 311 votos, hein, superando até o mais otimista dos otimistas sobre a urgência. Vou explicar para vocês de uma forma muito clara. Esse foi o primeiro passo a ser dado. A gente veio aí a oposição comemorando. Você sabe, eu tô com um bebezinho de 3 dias em casa, por isso que eu não estou lá, mas consegui votar. Foi uma luta aí de 2 anos e meio para nós chegarmos neste ponto aqui onde nós estamos. Daqui para frente, agora, segundo o presidente da casa, será designado um relator que vai fazer o texto da anistia. Vocês sabem que a gente quer uma anistia ampla, total e restrita, que compreenda todos os envolvidos neste suposto golpe do 8 de janeiro que nunca aconteceu. Então, o que a gente vai ter agora? Um relator que vai fazer um texto. Esse texto vai ser construído e depois de construído a gente vai ter ele em plenário. Quanto tempo isso pode demorar? Pode ser votado semana que vem, como pode ser votado ano que vem. Não tenho como precisar para vocês quando vai ser votado. Mas a surra aí foi grande, 311 votos, para vocês terem uma ideia. É votação que aprova a PEC, emenda constitucional. Isso é muita coisa. Só que depois de ter texto aprovado na casa, ele agora precisa de maioria simples, é um projeto de lei ordinária, ou seja, se tiverem no dia 400 parlamentares somente deram presença, a gente precisa de 201 votos, é a maioria mais um para ser aprovado, sendo que a urgência que foi aprovada hoje precisava de 257 votos, era a maioria absoluta, e o projeto que vai vir em seguida, maioria simples. Depois desse projeto ser aprovado, ele precisa ir ao Senado, se não houver nenhuma mudança lá, a gente tem, então, a sanção ou não do presidente da República. O presidente Lula, como é sabido por todos, vai vetar, caso a gente consiga chegar lá, nesse extremo de aprovar nas duas casas. Depois desse veto, volta para uma sessão do Congresso Nacional, onde a gente consegue derrubar esse veto e aí a anistia vai estar implementada. Não é segredo para ninguém que existem pressões gigantescas, inclusive sobre os parlamentares, isso foi visto hoje, né, nessa grande votação. Então, parabéns. Então, para quem diz que movimento de rua e pressão nas redes não funciona, acho que hoje ficou claro que funciona e funciona muito bem. Até a próxima vitória, se Deus quiser, com o texto aprovado de anistia ampla já semana que vem no plenário da casa. Amém, Deus te ouça, tá bem? Deus ouça aí o deputado. Vamos explicar o que aconteceu? O deputado explicou, né? Deixa eu dar só uma reforçada. Vou tirar a música e presta atenção no que eu vou falar. Eu fiquei decepcionado. Tá bom? Porque na minha cabecinha e aquilo que a gente ouviu durante o dia, em aprovando a urgência, se aprovaria também, já colocaria em votação. E aí aprovaria esse texto, que é a anistia ampla, geral e restrita. Até aqui, beleza? Então tá bom. Porém, meus queridos, abriu brecha para uma nova discussão.
E essa discussão é a qual eu tenho medo. Tá bem? É a qual eu tenho medo. Por quê? Foi aprovada, como eu estou dizendo, foi aprovada a urgência. Não é a anistia. É simplesmente para o projeto não tramitar na CCJ. Ou para o presidente não resolver criar uma comissão especial para debater o assunto. Com o Arthur Lira foi desse jeito. Votaram, aprovaram, e mesmo assim o Arthur Lira resolveu criar, tá? Resolveu criar uma comissão para discutir, não é isso? Então, minha gente, voltando ao assunto. Voltando ao assunto. Eles ainda podem fazer muita marmelada nesse texto. Tá? Eles podem fazer muita a respeito desse texto, tá bem? Tá, deixa eu só fazer uma pequena correção aqui para você, tá bem? Eu não gosto de falar as coisas erradas e ficar no ar, tá bem? Lá, na época do Arthur Lira, não é que teve a aprovação da urgência, tá bem? Na época do Arthur Lira, o que aconteceu é que tramitou na CCJ. Passou pela CCJ, tá? Só para corrigir, para você não ficar em dúvida. Passou pela CCJ. E ao invés do Arthur Lira levar para o plenário, ele não levou. Foi o que aconteceu. Tá bom? Porém, meus queridos, agora eles aprovaram a urgência. Não vai precisar passar de novo por comissão, por criação de comissão, nada disso. É uma grande vitória. Só que agora, a dúvida que vem, e a gente ainda precisa amadurecer, que tipo de texto da anistia será votada. Anistia ampla, geral e restrita que contemple Jair Messias Bolsonaro? Pois é. Presta atenção nisso daqui, ó. Bolsonaro avisou que dava aval à anistia sem reverter a inelegibilidade. Fábio, o que é isso? Bolsonaro disse que se aprovassem um texto da qual tirassem dele a condenação, ele até aceitaria ficar inelegível. Ele não abriria mão da condenação, tá? Presta atenção aqui, reportagem do portal Metrópolis. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL avisou a aliados durante as visitas autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal que dava aval a uma anistia aprovada no Congresso Nacional que não incluísse a reversão de sua inelegibilidade. A reportagem apurou que o recado de Bolsonaro foi transmitido na manhã desta quarta-feira, dia 17, portanto ontem, por seus aliados ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O ex-presidente reiterou, entretanto, que não abre mão da anistia penal. O presidente da casa concordou com a sinalização, mas avisou integrantes alinhados ao ex-presidente que só pautaria uma proposta para anistia se a autoria do texto não fosse
um parlamentar do PL. Ele quer trazer para o Centrão toda a glória da anistia, tá? É isso que o Hugo Mota quer. Mota, conforme relataram pessoas que estavam presentes, bateu o pé e salientou ainda aos membros da minoria e ao líder da oposição, o deputado Sóstenes Cavalcante, que o projeto precisaria ser apresentado por alguém do Republicanos com viés de direita. O texto de Marcelo Crivella, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, acabou sendo escolhido. O texto foi apresentado em 2023. Integrantes do partido, ouvidos pela reportagem, afirmam que Bolsonaro espera uma decisão em 2026 dos ministros André Mendonça ou Nunes Marques, ambos indicados por ele ao STF, que possa viabilizar a sua candidatura às eleições do ano que vem. Eu sempre falei isso aqui. O que o Bolsonaro está dizendo é o seguinte: sabe aquela proposta de anistia que pegaria de 2019 para cá, aí acabaria com inquérito do fim do mundo, inquérito das fake news, né? E esse inquérito que não acaba nunca, todas as condenações, ou que não houve, né, condenação, né? Mas os envolvidos estariam livres. Porém, focando aqui na situação, se o Bolsonaro ficar livre do STF, eu já falei isso daqui, o Bolsonaro também ficará livre lá no Tribunal Superior Eleitoral. Ok, até aqui? Mantenha. Deixa o Bolsonaro inelegível. Sabe quem vai ser o presidente? Já falei, vocês já ouviram eu falar isso. Ministro Cássio Nunes Marques. Ele será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O vice-presidente será o ministro André Mendonça. Ambos indicados por Jair Bolsonaro. Mais uma vez eu vou reforçar, tanto para Lula quanto para Bolsonaro, eu, como cidadão brasileiro, não defendo que presidente da República indique ministro para um dia salvar ele. Mas no caso do Bolsonaro, basta o ministro fazer justiça. Não é passar pano, não é fazer coisa errada, é simplesmente o ministro fazer justiça. Por que você acha que o Bolsonaro não entrou ainda com nenhum tipo de recurso para a ministra Carmen Lúcia, que é a atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Nunca! Agora, em 2026, por isso que o Bolsonaro nunca disse: eu não sou o candidato. E enquanto tem muito idiota, tem muita gente ansiosa, querendo que o Bolsonaro apoie alguém agora, nesse exato momento, é erro. Primeiro, não acabou o jogo. Com a anistia, se o Bolsonaro for anistiado da ação penal, aquilo que o Alexandre de Moraes fez lá no Tribunal Superior Eleitoral, com os ministros da época, muita gente já nem está lá mais. Babau, acabou. Bolsonaro está de volta. E é o que o Bolsonaro até topou. Não, se vier uma anistia que não acabe com a minha inelegibilidade, não tem problema não. Eu resolvo isso lá no Tribunal Superior Eleitoral. Eu tenho aqui em meus registros, eu até salvei, mas eu vou salvando tanta coisa, né? E toda vez eu quero buscar esse assunto e eu acabo me esquecendo. Existe um caminho que dependerá apenas do ministro Cássio Nunes Marques. Em 2026, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Dependerá única e exclusivamente dele. Ele pode dar uma liminar para o Bolsonaro disputar a eleição.
Tá se chegando agora? Mete o dedo no like e comente 30. Comenta 30, por favor. Comenta 30. 11 952753898 é o Pix do Gordinho. Comenta 30, Pix para o Gordinho, mesmo que você não vai fazer o Pix está aqui, ó, embaixo, e você poderá contribuir com o nosso canal. Vou só pegar uma informaçãozinha aqui, 1 segundo, já volto, tá bem? Para você ligado no Abordo Notícias, bem-vindos a bordo, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tá bem? O texto do Marcelo Crivella, eu acabei de solicitar aqui uma informação, e eu pedi os principais temas, tá bom? Do tema 162-2023, apresentado pelo deputado Marcelo Crivella, do Republicanos. Abrangência temporal cobre os atos das manifestações ocorridos em 30 de outubro até a entrada da lei, tá? 30 de outubro de 2022 até a entrada em vigor da lei. Quem será beneficiado? Principalmente manifestantes, manifestações políticas ou eleitorais e apoiadores, incluindo doadores, apoio logístico, serviços e publicações em redes sociais. A extensão da anistia abrange crimes como motivação política, eleitoral, inclusive os defendidos no Código Penal, além da suspensão de multas e sanções eleitorais, mesmo antes do trânsito em julgado. Olha só. Que é o caso do Bolsonaro, né? O objetivo declarado: pacificar o país, evitar revanchismo político, reconciliar divergências, permitir que o presente seja reconciliado e o futuro seja construído com base em diálogo e também no respeito. O autor sinalizou que o relator poderá adaptar o texto para incluir também líderes condenados, como Jair Bolsonaro, ampliando o alcance da anistia. Uau, meus queridos. E eu volto aqui na matéria do Portal Metrópolis. Bolsonaro já avisou que dá aval à anistia sem reverter a inelegibilidade. Mais uma vez eu vou dizer, aquela condenação por Bolsonaro ter se reunido com embaixadores, por Bolsonaro ter subido no caminhão do Silas Malafaia, aquilo cai se for tratado por outros ministros e não, à época, Alexandre de Moraes, atualmente Carmen Lúcia, ministro do Missão Dada, Missão Cumprida, vocês se lembram? Tudo isso, nós estamos livres, tá bem? Presta atenção, para você que está ligado aqui no Abordo Notícias, seguimos juntos e misturados por aqui, trazendo muito mais informações para você. Olha só, a alternativa de Mota à anistia reduziria a pena de Bolsonaro em 8 anos. Ao STF e o governo, Hugo Mota sinalizou que trabalha para barrar a anistia que aprova projeto para reduzir penas de Bolsonaro e outros réus. Só que o texto do Marcelo Crivella pode ser editado e incluído Jair Messias Bolsonaro e outros também condenados.
Aí está, falando em condenado, aí está o descondenado. Segundo ele disse que vetará a anistia a Bolsonaro se Congresso aprovar. Ele disse isso em entrevista à BBC Internacional. Em meio a embates com Trump, o presidente Lula também afirmou que não negociará a soberania do Brasil. Macho pra caramba. Machucado, né? Porém, para nossa alegria, a anistia passou, a urgência do projeto passou com 311 votos. Tá bem? Se vier um texto que contemple Bolsonaro, esse da tela, a gente sabe, vai vetar. Se vier um texto que contemple manifestantes dos atos do 8 de janeiro, ele vai vetar. Não só o do Bolsonaro, mas incluindo Bolsonaro, Braga Neto, Mauro Cid, todo mundo, ele vetando. Você acha que o Congresso vai baixar a cabeça para Lula? O Congresso Nacional cria uma lei. O presidente não promulga essa lei. O Congresso vota para poder derrubar o veto do presidente. E aí, babau, acabou. Aí, babau, acabou. Porém, existe uma situação. Ministros da Suprema Corte, eles podem ser provocados por qualquer partido, por qualquer deputado. E eles devem estar doidinhos para serem provocados. Aprovando, presta atenção, aprovou a urgência na Câmara. Vai definir um texto. E nós estamos orando, torcendo, você continue fazendo a mesma coisa, que atenda Bolsonaro. Passou na Câmara, vai para o Senado. Se o Senado não fazer grandes alterações, volta para a Câmara e promulga. Se o Senado faz alterações, se eu não estou enganado, a Câmara precisa aprovar as alterações do Senado, porque veio da Câmara. E aí, vencida essa etapa, vai para a promulgação. O Lula vai vetar. O Lula vetando, o Congresso se reúne e derruba o veto do presidente. Para derrubar o veto do presidente precisa ser o Congresso. Senado e Câmara, né? Se eu não estou enganado, é isso. E aí promulga a lei. O STF, se alguém denunciar, se alguém questionar, provocar o STF vai dizer que é inconstitucional. É aí que o filho chora, a mãe não vê. Sabe por quê? Existe lei Magnitsky vindo e outras sanções dos Estados Unidos. Nós ouvimos isso, não foi de mídia da direita, não foi youtuber aí que parece que sonha com as coisas e depois vão para os canais falar merda. Você me desculpa, não estou atacando colegas, até porque eu não estou citando nomes, mas existem colegas aqui no YouTube que diz ser de direita, que mente mais do que o homem da cobra. Essa é a grande verdade. Saiu em um desses portais aí, do qual eu não me recordo se foi o Globo ou se foi Folha de São Paulo. Tá? Nos bastidores do STF, os ministros iriam ir para cima, ia dizer sem anistia, é inconstitucional, não pode anistiar Bolsonaro, e a gente é favorável à redução de pena, e no meio disso nós vamos condenar Bolsonaro, tudo eles fazendo o papel deles, segundo essa reportagem. Porém, quando o Congresso aprovassem, os ministros iriam fazer isso aqui, ó. Por quê? Por conta da lei Magnitsky. Porque, meus queridos, se vier uma lei Magnitsky, por exemplo, em cima do Barroso, ele tem um prejuízo de 22 milhões de reais. 22, 23.
Porque se tiver bens nos Estados Unidos, já era. Acabou. E eu vou falar um negócio aqui pra você. Eu acho que tem ministro que não vai querer perder isso. Sanções a escritório, tipo agora, já deve estar para chegar na semana que vem, de advocacia. Sanções à esposa de Alexandre de Moraes. Eu tenho certeza que outros ministros, Gilmar Mendes, a mulher dele, também tem escritório de advocacia. Eu não gosto de falar apelidos para não ter problema, né? Mas o ministro Dias Toffoli, disseram que parece estar separado, mas vai arrumar um problema com a atual ou ex-esposa, companheira. Vai arrumar um problema. Então, meus queridos, esse negócio de lei Magnífica, que você tá olhando, porque os ministros... Vocês são muito doidos mesmo, né? Por isso que eu amo vocês. O povo ficou desesperado porque o Alexandre de Moraes, no dia que recebeu a Magnífica, foi assistir o jogo. Você queria o quê? Que o ministro postasse uma foto chorando lá no cantinho do quarto? Ai, fui magnificado. Não! O ministro vai dar beijinho no ombro. E outra, vai dobrar a aposta. É claro. Eu faria a mesma coisa. Eu estando errado ou certo, eu faria a mesma coisa. Você acha que o ministro iria descer do salto, ia chorar porque recebeu a lei Magnífica? Só que, meus queridos, a coisa vai escalando. Vai escalando. Eles estão fazendo investigações. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos descobriu patrimônio em nome do Instituto Lex. Inclusive, Alexandre de Moraes acabou de comprar uma casa pelo Instituto Lex em Brasília. 12 milhões. 6 milhões quando assinou o contrato. 6 milhões de entrada de sinal para segurar o imóvel. 6 milhões quando assinou o contrato. Paguinho, à vista. 12 milhões. O que Paulo Figueiredo disse, não estou apenas repercutindo a fala do Paulo Figueiredo. A casa, o apartamento em São Paulo, no Jardim Europa, 25 milhões. Casa na praia do Guarujá, casa de campo em Campos do Jordão. Então, minha gente, o que acontece? Tudo que eu estou falando para você aqui, eu já falei milhões de vezes. Eu não gosto de tirar as coisas aqui apenas da minha imaginação, como alguns colegas fazem. Tudo que a gente faz, eu gosto de mostrar, citar a fonte, tá bem? Para você que acompanha aqui o meu canal. Beleza? 11 95275 3898 para você mandar o Pix aí, para você ajudar o nosso programa. Eu vou pegar uma informaçãozinha, um segundo, já volto, tá? Para você ligado aqui no nosso programa, onde você estiver nos acompanhando, bem-vindos a bordo. 11 95275 3898 para você colaborar, para você ajudar aqui o nosso canal. 11 95275 3898. Dá essa moral pra gente, dá essa força, ajude aqui o nosso programa, fortaleça o nosso canal.
Presta atenção, Gazeta do Povo, quero relatar aqui pra você, ó. Ministros de 11 de agosto, tá bem? Vou colocar na tela aqui, está no Facebook deles, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra você, ó. Presta atenção naquilo que eu estava falando aqui com vocês, ó. Ministros do STF estariam apavorados com risco de sanções da Lei Magnitsky após a inclusão de Alexandre de Moraes na lista. Um político influente com longa trajetória no Congresso e acesso direto a ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, afirmou que integrantes da corte estão apavorados com a possibilidade de serem incluídos na lista de sanções da Lei Magnitsky, a legislação norte-americana que permite punir estrangeiros acusados de corrupção ou violações de direitos humanos. Imagine só isso acontecer no estágio da vida deles. Ninguém quer uma coisa dessa, disse o parlamentar em declaração publicada pelo colunista Lauro Jardim de O Globo. Lembra que eu falei para você que foi o Globo que disse? Segundo informações do veículo, perspectiva de sofrer restrições financeiras e de viagens impostas pelos Estados Unidos causa forte apreensão entre os magistrados. A apreensão ganhou força após a inclusão do ministro Alexandre de Moraes na lista da Lei Magnitsky em 30 de julho. Como foi mostrado pela Gazeta do Povo, a medida pode congelar bens nos Estados Unidos, proibir a entrada do sancionado no país. Nesse contexto, é provável que o ministro fique impossibilitado de usar cartões de crédito como Visa, Master, American Express e pode encontrar mais dificuldades para fazer transações no sistema bancário, uma vez que vários bancos brasileiros operam nos Estados Unidos, como o Banco do Brasil, o Bradesco, Itaú, Santander, BTG e também o Banco Safra. Então o que acontece? Para evitar isso, esses bastidores é que ministros fariam uma espécie de vista grossa. Fábio, mas eles estão falando que não vão aceitar. Sim, faz parte do game. Faz parte do game. O que Donald Trump colocou naquela carta? Parem esse julgamento. Não pararam. Mas se o país aprovar uma anistia, o Trump vai tirar as sanções. Lembra? Vocês prestaram atenção no que disse Marco Rubio após a condenação de Jair Bolsonaro? Ele disse o seguinte: o ministro sancionado, Alexandre de Moraes, deu sequência no julgamento. Por esse motivo, continuará. No dia que eu trouxe essa matéria, eu nem comentei, porque a gente estava no foco de outras situações, e isso não passou batido, mas eu preferi não entrar nessa ênfase. Agora, dando ênfase a esse assunto, deixa eu só buscar aqui pra você, tá bem? Eu gosto de falar os negócios, mas eu gosto de mostrar porque, como eu disse pra você, a minha intenção não é estar aqui mentindo pra você e nem tirando as coisas da minha cabeça, não, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver de que dia é essa daqui. Não é essa que eu tô buscando. Tá bom, voltando aqui pra gente não enrolar muito. A gente vai, enrolar muito e a galera sai do vídeo, aí me dá problema, tá? Então, o que acontece, meus queridos? O Marco Rubio disse: por não ter acabado o julgamento, o ministro continuará. Penso eu, isso não iria acontecer, tá bem? Se o ministro, por um acaso, tivesse mudado o posicionamento, a lei Magnitsky dele iria cair, tá? Porque naquela fala do Marco Rubio anterior, ele disse o seguinte:
como não mudou nada, né? O ministro continuará sancionado. Então, o Moraes aparentemente teve uma chance. Eu tô doido para encontrar essa parte, gente. Deixa eu ver se eu encontro aqui. E como a matéria já é mais antiguinha, né, já tem aí alguns dias, pelo menos 5 dias. Deixa eu ver aqui. A gente, a maior que pesquisa, cai outras coisas, né? Para você ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também. Continuamos juntos e misturados por aqui. Ah, tá aqui, ó. Achei, tá bem? Deixa eu ver. Aqui, achei o que eu queria e eu quero ler e mostrar para você. Mais uma vez, eu só dei essa pausa aqui porque eu não gosto de falar as coisas e não mostrar, que depois fica parecendo que a gente não é honesto naquilo que a gente faz, né? Embora eu sei que você confia em mim, por isso você tá aqui. Ó. Tradução aqui embaixo, ó. As perseguições do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente por prender Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. Na verdade, ainda não é esse texto, né? Enfim. Então, meus queridos, o que acontece? Eles continuam perseguindo e a resposta dos Estados Unidos virá e com força. Então, o que acontece? Naquela situação do ministro continuar com a lei Magnitsky e contemplar alcançar outras pessoas, isso vai ser o ponto-chave, o ponto de virada. Enquanto isso, tem gente querendo tomar a lei Magnitsky também, né? Esse aqui disse que não vai aceitar a lei Magnitsky ou a anistia lá no Congresso Nacional. Alcolumbre critica Eduardo por instigar os Estados Unidos contra o Brasil. Olha, gente, esse daqui tá pedindo para Donald Trump sentar a caneta e ir para cima dele. Agora ele foi para cima do Eduardo Bolsonaro. Eu não acompanhei ainda alguma resposta de Eduardo ou de outros, né? O Paulo Figueiredo, por exemplo, não acompanhei. Mas, meus queridos, cara, a internet tá travando aqui, tá me deixando meio maluco aqui. Me desculpa, tá bom? Eu não gosto de entrar nessa, de ficar perdendo o raciocínio aqui. Mas tá complicado aqui a internet, hein? Não vai nem com... Ó, deixa eu te mostrar. Olha lá pra você ver. Tá vendo ali? Oh, foi. Vamos ver se vai mesmo. Tá? Complicado, hein? Olha aqui. Bora lá. Para eu ver todos os dias, e é a primeira vez que eu vou falar disso, e eu vou ter que falar agora a partir toda semana, para mim não ficar ausente, de ver um deputado federal do Brasil, eleito pelo povo de São Paulo, lá nos Estados Unidos, instigando um país contra o meu país. Nunca falei sobre isso. Mas não agora está na hora de começar a falar também. Não falou por quê? Não dá, com todo respeito, para eu aceitar todas essas agressões calado. Então eu vou me organizar agora para começar a responder todos os questionamentos, todas as perguntas, à altura, com muito respeito, com muita maturidade. Tá muito bom isso aqui hoje, eu vou começar a fazer assim agora. Ontem, uma autoridade importante questionou a minha ausência no plenário do Senado Federal.
Porque tinha alguns dias que o presidente Davi estava com medo das manifestações populares da rua. E eu estou todo o tempo, veneziano, meu querido senador, todo o tempo pedindo calma, todo o tempo pedindo ponderação, pedindo equilíbrio. Está todo mundo se achando no direito que pode falar qualquer coisa de outro. Eu não preciso avisar para todo mundo, porque eu estava doente. Tadinho, tava doente. Não é problema no coração não, né, ô Davi ou Colombo? Você pode sofrer algumas consequências, não é? Pois é, ainda mais se continuarem nesta luta contra a anistia ampla, geral e restrita. PT e PSOL vão à PGR contra a nomeação de Eduardo como líder da minoria. Isso daqui foi uma estratégia muito bem acertada da oposição, que lembraram que os líderes não precisam justificar as faltas. Então, Eduardo Bolsonaro acaba de se tornar líder da minoria, vai continuar com o seu mandato lá nos Estados Unidos. Só que o PT e o PSOL vão à PGR contra a nomeação do Eduardo como líder. A PGR vai denunciar ao ministro Alexandre de Moraes e aí vamos ver qual a medida será adotada. Mas, segundo a Câmara, o parlamentar pode continuar sem justificar as faltas. Nesse caso, Eduardo Bolsonaro, obviamente, não vai ficar nos Estados Unidos pescando, tomando banho de piscina e não trabalhando pelo Brasil, né? E não estando a par de tudo que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Até porque ele não fará isso. Ele será um líder, o líder da minoria, mas será o líder. Ah, mas em votações ele envia a vice. Ele coloca sua vice, Caroline Detoni, que é a mesma que até aqui era a presidente. Agora é a gente acompanhar o desenrolar dessa situação, tá? Aqui. Olha o que disse Tarcísio de Freitas. Sei que é um pouco polêmico, mas olha o que ele disse. Pretendo concorrer à reeleição, diz Tarcísio após a condenação de Bolsonaro. Foi a primeira vez que o governador de São Paulo se manifestou sobre a disputa ao Planalto após a condenação pelo STF contra Jair Messias Bolsonaro. Vamos ouvir o próprio Tarcísio falando isso, tá bem? Na tela do Aborda Notícias, vamos lá. Com a condenação do ex-presidente Bolsonaro, seu nome é um dos mais fortes para a corrida presidencial. O senhor pretende concorrer à presidência? Não, pretendo concorrer à reeleição. Beleza? Obrigado. Com a condenação do... Vai concorrer à reeleição. Obviamente que ele não ia falar para o jornalista ali, com todo respeito ao quem fez a pergunta, não sei se é jornalista, ele não ia falar, não, com a condenação do Bolsonaro eu vou ser candidato a presidente. Obviamente que não, né? Até porque ainda é cedo, né, pro Tarcísio falar, sou candidato. Calma, gente, tem muita coisa para mudar. Tem muita coisa para mudar, meus queridos. O Centrão já sugou o Lula, mamou na teta do Lula. Você já viu, me desculpe a comparação, com todo respeito a vocês mulheres, tá bem? Você já viu um moleque com 8 anos mamando na teta da mãe? Alguém já viu? Quem já viu, comenta aí. Eu já vi. Então, é bem feio, né? Uma vez eu vi, eu até tenho um tio que mamou até os 8 anos, mas eu não tinha visto esse negócio. Uma vez eu vi um molecão de 8 anos mamando na teta da mãe. E a mãe tava com aquelas tetas toda daquele jeito que vocês mulheres não gostam, né? Tava lá no umbigo a teta da mãe. E o moleque mamando naquela teta. Tinha mais nada pra sair dali. E o moleque mamando na teta da mãe com 8 anos de idade. Eu não me lembro se era 8, 7.
Eu sei que o moleque passava dos 6, 7 anos. Coisa feia. E o Centrão, meu amor? A tetinha do Lula tá quase pingando sangue. E o Centrão falou, opa, não tem mais leitinho. Tá com gosto de sangue. Então, ó. Já se picaram. PP, União Brasil. Então muita coisa pode mudar com o apoio do Centrão. Com o apoio do Centrão, esses caras vão longe e vão trazer Bolsonaro de volta. Fábio, eu não acredito nisso. Rapaz, calma. Você tá muito emocionado. Tá agindo muito pelo que você tá vendo agora. Comece a ver um pouco ali na frente. Comece a ver um pouco ali na frente. Ai, ai, ai. Pra você ligado aqui no nosso programa, gostou do programa de hoje? Tô um pouquinho cansado, tive esse problema de internet aqui, né? A internet que é muito boa, mas hoje vou te falar, viu? Hoje vou te falar. Me deixou um pouco na mão, tá bem? Mas tá tudo certo. Deu uma embananada aqui, deu uma engasgada aqui por conta dessa internet, mas tá tudo bem. Tamo vivo, misturados, tá? Misturados, ok? Então tá bom. O que eu peço pra você agora é uma ajuda, uma colaboração. Você que me viu até agora, gostou, comenta 101 Pix. Não precisa escrever mais nada antes. Após o 101 Pix, você pode escrever o que você quiser, tá bem? Não precisa escrever Pix para o Gordinho, não. Só comenta assim, 101 Pix. Que eu sei que você chegou até esse exato momento do vídeo e que você entendeu, tá bem? 101 Pix. Enquanto isso, se você puder ajudar o programa, se você assim o quiser, faça. Dê uma moral pra gente. Fábio, onde tá o seu Pix? É esse aqui, ó. Com todo o respeito a você e a sua família, humildemente eu peço pra você. O Lau tá comentando, a Cleia, a Sandra. Qualquer valor é bem-vindo, tá bom? Nós estamos aí no nosso vídeo aí, nós tivemos uma colaboração, 2.22 do Manuel Ferreira da Silva. Alô, meu querido Manu, Deus abençoe. Tamo junto e misturados por aqui. Beleza? Então, se você pode, dê essa moral pra gente, tá bom? Nós temos uma meta, não alcançamos aqui nada da meta. Se der, ajude, colabore. Se não der, a amizade é a mesma e o meu compromisso com a verdade em trazer um programa de excelente qualidade para você, gente. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu respeito Jair Messias Bolsonaro, respeito a trajetória de vida dele, a história dele, tá? Nos últimos dias, eu tenho aprendido a respeitar muito mais ainda. Eu poderia, durante a nossa programação, quando eu digo programação é porque a gente tem uma programação, né? Os vídeos, o vídeo da manhã, o vídeo da tarde, o vídeo da noite. Eu não te deixo sozinho aqui de jeito nenhum. Eu poderia muito bem fazer um vídeo médico de Bolsonaro solta uma bomba. Eu vi alguém fazer desse jeito. E não adianta você ficar tentando, tá bem? Ah, ele tá falando de fulano, não, de ciclano. Tô falando de fulanos e ciclanos, tá? Fulanos e ciclanos. Obviamente que esse negócio de soltou uma bomba pode ser uma interpretação. A pessoa viu como uma bomba. Mas o estado de saúde do Bolsonaro em relação ao câncer não é nada para justificar eu vir aqui fazer um alarme gigantesco. Tá bom?
Mas, meus queridos, que tem de gente fazendo um alarme por conta disso. Por quê? Se a pessoa não colocasse em grandão, médico solta bomba sobre o estado de saúde do Bolsonaro. Eu sei que muita gente nem clica para ver, né? E a pessoa gosta daquilo que chama atenção e, de acordo com a resposta imediata do público, o YouTube também recomenda para outras pessoas. Mas eu preferi me abster desse tipo de audiência, de aproveitar o momento em que o Bolsonaro está doente. E aí aparece um diagnóstico de início, um diagnóstico que ele teve um câncer de pele na fase inicial, que o Bolsonaro nem vai fazer tratamento. Para você ter uma ideia. Foi removido. Não houve um alastramento. Não espalhou aquilo. Aí eu vou, entendeu? Com todo respeito a você, não vou fazer uma live ou um vídeo como se o Bolsonaro estivesse morrendo de câncer. Com todo respeito, principalmente ao Bolsonaro. Tá? Com todo respeito, principalmente ao Bolsonaro. Não sei se pessoas que eu gosto fizeram isso, né? Mas eu não vou, tá bem? Não vou mesmo, tá? Com todo respeito ao Bolsonaro, eu não vou mesmo. E principalmente, né, não só ao Bolsonaro, mas também à minha audiência. A gente tem que trabalhar aqui com responsabilidade, com cuidado com essas coisas, né? Com cuidado. Eu sei que uma prisão do Bolsonaro é algo que precisa ser relatado, tratado, chama atenção da audiência, não é? O dia que vier a gente vai cobrir, obviamente. Com a maior tristeza do mundo. Mas eu não acredito em prisão de Bolsonaro. Não acredito. Nunca acreditei. Sempre documentei aqui. Sempre falei. E em algumas vezes, eu estando menos empolgado, eu chegava a dizer: só por um milagre. Só que Deus tem várias maneiras de trabalhar. Várias maneiras de trabalhar. A Bíblia diz que toda a autoridade é constituída por Deus. Entendeu? Ai, ai, ai. E você não ajudou com o Pix, deixou o gordinho na mão, falou: hoje não, gordinho, hoje não. Pix na tela, 11 952 753898 para você ajudar o Aborda Notícias. Colabore. Quem chegou até aqui vai comentar 107 FM. Não, só 107, tá bem? Colabore, ajude e se inscreva aqui no nosso canal.